Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, inicialmente nós vamos continuar dando início ao nosso canal aqui, tá bom? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer alguns exercícios de fixação com vocês. Esse exercício está associado à cinemática vetorial e aos vetores. Bom, então vamos fazer o seguinte. Antes de começarmos, eu quero que você entenda o seguinte, que se você está com alguma dúvida, volte nos vídeos anteriores, um vídeo de teoria a respeito desse material aqui, para você estudar, tá bom? Então, antes de começarmos a questão, vamos ler, né? Tentar identificar algumas informações aqui. O que ele fala? O móvel executa um movimento de velocidade escalar constante. Então, se a velocidade escalar constante, vamos pegar esse cara aqui como informação e vamos anotar esse cara aqui, ó, velocidade escalar constante. Outra coisa, ele fala, ao longo de uma trajetória plana composta de trechos retilíneos e arcos de circunferência conforme figura abaixo. Então, A, B, C e D são os pontos que nós vamos trabalhar, ok? Ele quer saber qual é o módulo máximo. Qual é o módulo máximo que esse cara aqui vai trabalhar, ok? Então, que módulo máximo é esse, Tomás? O módulo da aceleração. Ele quer saber, então, o módulo máximo da aceleração, tá? Então, vamos lá. Tomás, como é que vai fazer? Se ele falou que a velocidade é escalar constante, eu sei que se a velocidade é constante, a minha aceleração, ela vai ser nula, vai ser zero. Verdade, eu concordo com você, só que ele falou que é velocidade escalar. Então, a minha aceleração escalar também vai ser zero. Então, se a aceleração é zero, então não tem nenhum ponto aqui. Na verdade, tem sim. Lembra que na teoria eu falo para vocês que agora a gente está trabalhando com vetores? Então, esse carinha aqui, ele está andando em diferentes sentidos e orientações, ou direções. Então, aqui é a nossa velocidade, que ele chama de velocidade escalar, ok? E aí, o que acontece? Para você que já viu o vídeo, nós então vou trabalhar com vocês aqui mais um assunto. E esse cara aqui é chamado de aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado sobre o raio, onde essa velocidade aqui é esse cara aqui, é a nossa velocidade escalar. Essa aceleração centrípeta, ela faz a função de mudar a trajetória do móvel, da partícula. Tá, mas então para que ela vai servir nesse caso? Se você observar aqui, eu tenho em cada circunferência, você não mudou a trajetória para ele fazer a curva? Então você tem essa aceleração centrípeta. Aqui não tem, mas aqui também tem, ó. Aqui também tem, porque ele está mudando. Aqui também tem, ó. Porque por causa dessas curvas aqui. Então o roxinho vai ser a nossa aceleração centrípeta. Para você que está mais curioso em saber quem é ela, você pode dar um pulo no nosso vídeo falando sobre dinâmica em trajetórias curvilíneas. Lá eu falo a respeito dela, tá bom? Tá, mas então como é que nós vamos falar se ele não deu nenhum valor dessa velocidade? Se ele não deu valor nenhum valor para essa velocidade especificamente, ele falou que ela é constante. Então, se ela é constante, aqui vai ser qualquer valor. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 20, pode ser 1 milhão. O que vai mudar aqui está associado ao nosso raio. Então, como é que vai ficar? Vai ficar da seguinte maneira. Se aqui é constante, eu não vou mudar, eu só vou mudar o raio, a minha aceleração centrípeta vai ser definida como velocidade ao quadrado sobre o meu raio. Então, se
o meu raio aumentar, ou seja, se o meu denominador aumenta, o que acontece com a minha resposta aqui? Se aqui é constante, aqui diminui. Agora, se o meu denominador diminui, a minha aceleração aumenta. Então o que eu tenho que procurar? Eu tenho que procurar aqui, para ser o máximo, eu tenho que procurar o menor raio. O menor raio aqui é o RC. Logo, a minha resposta para a maior aceleração é a letra C. Ok, galera? Dúvidas? Se tiver dúvida, coloca um comentário para a gente trabalhar, beleza? E aí, cara, o que você tem que olhar? Mudou a trajetória? Então eu tenho que olhar para os meus vetores. A aceleração centrípeta é responsável por mudar a trajetória da partícula. Então, se ela vai mudar a trajetória da partícula, eu tenho que lembrar da direção, sentido e o seu módulo, respectivamente. O módulo vai ser a resposta final em valor numérico, tá bom? Valor, por exemplo, 2 metros por segundo ao quadrado, 5 metros por segundo ao quadrado. A sua direção e o seu sentido está associado sentido para onde está indo e a sua direção, o eixo, o referencial você escolheu, ok? Bom, esse foi o primeiro exercício. Vamos para o próximo. E aí, galera, vamos continuar aqui? Então, uma questão da UFMG é o seguinte: o ventilador acaba de ser desligado e está parado vagarosamente. Parando, né? Vagarosamente. Girando no sentido horário. A direção e o sentido da aceleração da pá do ventilador no ponto P é. Então, galera, vamos lá. Como eu já falei para vocês, existe aqui um movimento circular, certo? Então, aqui eu tenho uma velocidade que está girando aqui, só que ele está parando, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos redesenhar isso, tentar redesenhar isso aqui. Algo parecido com isso. Aí aqui eu tenho uma velocidade. E aqui eu tenho um ponto de origem, tá? Que é o nosso ponto P que eu quero analisar. O que eu tenho que analisar aqui? Existe sempre o seguinte: aceleração tangencial e aceleração que está apontada para o centro da curvatura. Então aqui o que vai acontecer? Eu tenho a aceleração tangencial e eu tenho a aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta ela é responsável por mudar a direção e o sentido do movimento. Ok? Aqui então é o nosso AC, que está apontado para o centro. Tomás, mas olha só, são duas análises diferentes. Aqui eu tenho aceleração centrípeta, aqui eu tenho velocidade. Como que eu vou relacionar esses dois aqui? Primeiro, eu vou olhar para essa velocidade aqui. Então, como é que vai ficar? Eu olhando para essa velocidade, o que eu vou ter? Vou ter a seguinte condição. Ele falou que está parando. Se está parando, eu estou mudando a velocidade, não é isso? Então, se eu estou mudando a velocidade, significa que a velocidade tangencial aqui, ela está diminuindo. Então, se ela está diminuindo, ela está automaticamente variando. E se está variando, eu posso pensar que a minha aceleração tangencial vai ser a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Então, a minha aceleração tangencial, como é que vai ficar? Nós vimos lá na teoria, nos vídeos anteriores, que eu tenho a velocidade final menos a velocidade inicial. No caso, é mais menos, não é isso? Mais menos, né, a velocidade inicial, que é o vetor oposto, sobre o ΔT. Isso aqui é a mesma coisa, que velocidade menos a velocidade inicial sobre o ΔT. Como eu sei que essa velocidade aqui, ela vai ser menor do que a velocidade inicial, então eu posso afirmar para você que a minha aceleração tangencial, ela vai ser menor do que zero. Ela vai ser negativa, ok? Então, nesse sentido, se ela vai ser negativa, a minha aceleração tangencial, ela está apontada aqui para cima. Ó. Então, ela é esse cara aqui.
ok? A minha aceleração tangencial. Então, eu tenho a aceleração centrípeta, que é o que muda o sentido e a trajetória, ela que faz girar. E eu tenho a aceleração tangencial. Tá, Tomás, mas e aí, qual vai ser o módulo dessa velocidade? Então, aqui, como nós trabalhamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a decomposição de forças, que é por meio desse cor verde aqui, ó. Então, vai ser aqui, ó. Então, tem esse cara aqui, eu tenho esse cara aqui. E aí, para não poluir a figura, eu vou apagar aqui só para a gente... Como é que vai ficar, então? Minha aceleração resultante vai ser esse cara aqui, ó. Minha aceleração resultante. Então, como é que ficaria o meu vetor? Qual vai ser a melhor imagem que vai expressar? Vai ser a alternativa letra D. Ok? A aceleração centrípeta sempre vai existir quando tiver curva. Por quê, Tomás? Porque é ela que faz a mudança do sentido da trajetória. E a aceleração tangencial vai depender sempre da velocidade escalar. Ok? Só uma observação aqui. A aceleração centrípeta, ela é v ao quadrado sobre o raio, igual no exercício anterior, tá? Ok? Então é isso. Vamos fazer a próxima questão. Dando continuidade aqui, galera. Então nós temos uma questão. E aqui ele quer saber o resultante, que é a soma de todos esses vetores aqui, tá? Como é que ele vai fazer, Tomás? Bom, muito simples. Mas antes eu tenho que seguir uns passos. O primeiro passo que eu tenho que fazer é olhar se esses caras estão na mesma direção. Então tem que olhar aqui, ó, mesma direção. Segundo passo, eu vou procurar o sentido dos vetores. E por fim, eu faço as contas. Ok? Então o que nós temos aqui? Quais estão nas mesmas direções? Então tem na mesma direção o vetor B e o vetor C, só que eles estão em sentidos opostos. Em sentidos opostos, eu lembro do vetor oposto, ou simplesmente eu vou escolher um sentido, vou escolher para cá, ó, como positivo, tá? Então aí, o que eu vou fazer? Primeiro caso aqui, o vetor B mais o vetor C. Como é que vai ficar? Aí eu conto as casas, ó, que é o módulo é o valor dele. Então tem 1, 2, 3, 4 unidades. Então B tem 4 unidades. Mas esse vetor C não é oposto, ou seja, não está no sentido oposto de B, ou do referencial que você escolheu. Então aqui vai ficar menos a quantidade de casas, ó. Do início, 1, 2, 3, 4. 4 unidades. Se você observar aqui, ó, 4 mais com menos vai dar menos. Então vai ficar 4 unidades menos 4 unidades. Isso vai dar 0 unidades. E automaticamente eu posso pensar o seguinte: vetores com o mesmo módulo, na mesma direção, mas sentidos opostos, eu posso cortá-los. Ok? Posso simplificar logo, que eles não vão ser relevantes para o seu sistema. Aí agora, Tomás, o que eu tenho? Eu tenho 3 vetores sobrando. Só que aqui eu tenho o vetor A que está em direções totalmente diferentes D, assim como E. Então o que eu faço? Eu vou procurar aqui tentar fazer as projeções, as suas respectivas projeções. Então eu tenho esse cara aqui, eu tenho esse cara aqui. O que é a projeção? A projeção está associado a eu pegar, exemplo, eu pegar uma lâmpada e colocar aqui. Eu vou projetar uma sombra, que é esse cara aqui. Mesma coisa, uma lâmpada, vou projetar uma sombra aqui embaixo. Ok? Então, o meu vetor A, como é que vai ficar o meu vetor A? Então, o meu vetor A, eu vou ter uma projeção aqui, e eu vou ter uma projeção aqui. Esse cara aqui eu chamo de AY, e aqui eu chamo de AX. Aí o que eu vou fazer? Vou saber quem é o meu vetor AY, para saber o valor dele. Meu vetor AY vale quanto? 1, 2, 3 unidades.
E o meu vetor AX? Quem é o meu vetor? Então, quem é o meu vetor AX? Só contar aqui, ó. 1, 2, 3 de novo. Então, meu vetor AX vale 3 unidades. Então, mudando aqui de novo a cor, vamos pegar aqui, ó, um azulzinho. Agora eu vou fazer para o meu E. O meu E, de novo. Então, eu vou ter uma projeção aqui, que eu chamo de EY. Eu vou ter uma projeção aqui, que é o meu EX. Aí o que eu tenho? EX é igual, quando você contar aqui, ó, vai dar 1, 2, 3 unidades. E o meu vetor é Y, de novo, ó, 1, 2, 3 unidades. Ok? Aí agora sobrou o D aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar em todas as direções. Então tem na direção X ainda e tem na direção Y ainda. Então, como é que vai ficar, Tomás, isso? Então vai ficar da seguinte maneira. Vou fazer o primeiro na direção X. O que eu tenho na direção X? Eu tenho o EX e o AX. Então vai ficar como? Cadê? Então vai ficar AX mais EX. E como vai ficar? Aí se você observar, ó, EX e EX estão no mesmo sentido. Tá vendo? AX e EX estão no mesmo sentido. Então é uma soma normal. Então como vai ficar essa soma normal? AX vale 3 unidades, mais o EY que vale 3 unidades. Isso vai dar quanto? 6 unidades. E agora na direção Y. Na direção Y, agora eu tenho o AY, o EY e o próprio D. Então, como é que vai ficar? Vai ficar D mais EY mais AX. E como é que vai ficar isso aqui, Tomás? Quanto que vale o D? Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Então vai ficar 4 unidades. O EY, Tomás, quanto que vale? O EY está aqui para baixo. Então, se está para baixo, vale também mais 3 unidades. E o AX? O AX está no sentido oposto dos dois. Então, eu vou colocar ele como sendo mais, só que ele é oposto. Então, vai ficar menos 3 unidades. Ok? Ó, 3 unidades, que é o meu EY. Cadê? É AX. 1, 2, 3 unidades. Então, como é que vai ficar isso aqui? 4 mais 3, 7, menos 3, 4 unidades. Tá, Tomás, acabou? Não, porque eu tenho na direção Y e também tenho na direção X. E o que eu tenho que fazer agora, Tomás? Agora nós temos que olhar o seguinte. Eu tenho que fazer como isso vai se comportar. Vai se comportar da seguinte maneira. Eu tenho, então, meu vetor, esse cara, que só sobrou o D. Nesse caso, se você observar, ó, 3 eu cortei com 3 aqui, é a mesma coisa que eu cortasse esses dois vetores no X aqui, ó. X não, perdão. Se eu cortasse esse AY com esse AX, tá? Então só sobraria o próprio
D, beleza? E no eixo X, como é que ficou? No eixo X, você tem 6 unidades, que é o AX mais X. Então aqui ficou 6 unidades e aqui igual a 4 unidades. Tá, mas e agora? Como é que eu faço o resultante? De novo, faço projeções. Tracejo aqui, e esse vetor resultante é aqui, ó. E como é que eu faço, Tomás? Eu vou chamar de um vetor Rzinho, tá? Rzinho você pode tirar pelo teorema de Pitágoras. Por que o teorema de Pitágoras, Tomás? Porque aqui, se você observar, formou um triângulo, ó, tá vendo? Um triângulo formado aqui de 90 graus. E você sabe muito bem que dá para tirar pela relação de trigonométrica. De Pitágoras, perdão. Então, como é que vai ficar? R ao quadrado é igual a esse cara ao quadrado, 4 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Então, como vai ficar aqui? R ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, 16, mais 6 ao quadrado, que dá quanto? 6 ao quadrado vai dar 36. Isso aqui vai dar 52. Então, R, vou tirar a raiz quadrada, vai ser raiz quadrada de 52. Ok? E qual é a resposta? Já de cara é o E, mas por quê? Que eu vou somar agora todos os vetores. A mais B mais C mais D mais E. Se você observar, o único vetor resultante que sobrou foi esse cara aqui. Se você observar todas as nossas continhas aqui, o E, o B e o C sumiram, o EX e o EY sumiram, então só sobrou o 52, que é o nosso gabarito. Ok, galera? Bom, essa aí foi a primeira lista, tá? Continue seguindo o canal para vocês verem os próximos exercícios, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, dá um joinha, inscreva-se no canal e até mais!